casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Deus tem vitória para você, meu irmão. Aleluia. Nossa irmã Maria também vai louvar o Senhor agora com a canção. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz esteja convosco. Fica todo mundo de pé e vamos louvar o Senhor Jesus. Ô glória. Aleluia. Deus é poderoso. E Ele está neste lugar, né? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. É caminhando com Jesus. Glória. Cante todos. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária e a sorte De novo sorriu pra mim. Deus me escolheu, vem bem debaixo de suas asas. nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo o golpe e a fugir, descendo, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Quem permanece com Deus sempre tem vitória para contar, irmão. Permaneça firme, porque Ele tem vitória para nós. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. e cresci. Diminuindo, apareci, desaparecendo, meu poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, glória, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O
cansado, irmão? Vamos ficar de pé para louvar o Senhor mais? Eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondem. Vou perguntar, você quer quem? Você fala, eu quero é Deus. Deixa eu ver se você está ligado. Quem é que você quer? Vocês estão muito fracos, irmão. Quem é que você quer? Então vamos adorar, eu quero é Deus. Aleluia! Todo mundo com palmas só. Tchau! Eu quero ouvir você cantar, igreja. Esse é Deus, igreja. Esse é o Deus que nós servimos. O único que salva, cura, liberta e breve voltará. Vamos cantar. Eu quero é Deus. Eu quero ouvir você, vamos lá. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Não nem aí, eu quero é Deus. Vamos lá, igreja. Eu quero é Deus. Vamos lá. Eu quero é Deus. Lá. Não importa o que vão pensar, não tem aí, eu quero é Deus. Vamos cantar. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível, irmão. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, vai. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero ouvir você. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, igreja. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão. Esse é o nosso Deus. Declara, igreja. Vamos lá. Eu sinto a presença de Deus aqui, igreja. Quanto mais você adora, Ele chega perto de você. Vamos cantar. Eu quero é Deus. Quero você, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar. Não vem aí. Eita glória, Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão. Força! Eu quero ouvir você, igreja! Eu quero é Deus.
Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Levanta as suas mãos para cima aí agora. E você está preparado para receber o que Deus vai fazer na tua vida? Então diga comigo, igreja: eu quero é Deus. Bate palma para Jesus, igreja! Esse é o nosso Deus, igreja. Deus é Deus de milagres. Diga comigo assim: Deus é Deus de milagres. Quem está precisando de um milagre? Quem está precisando de um milagre? Fala assim: eu estou no lugar certo. Diga: eu estou no lugar certo. Diga: Deus, faça um milagre em mim. Vamos cantar. Oh Espírito Santo, só a tua presença nos satisfaz, Senhor. Não saia daqui sem sentir a presença de Deus nessa noite. Adora Ele, adora Ele. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Deixa Deus mudar o destino. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Vai! Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Como é que é? Te adorarei. É muito forte, declare: te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Levanta as suas mãos e declare, vai! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é, meu Deus é caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Deixa Deus, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez, obrigado. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Para fechar mais uma vez. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem crê nisso, bate palma. Se você crê em Deus de milagres, bate palma e dá glória. Ele tem promessa para cumprir a tua vida, igreja. Deus é Deus de promessa. Fala para as duas pessoas, fala assim: a promessa está de pé. Glória a Jesus. Olha para cá. Para a promessa de Deus acontecer na tua vida, você precisa obedecer a Deus. Tem tanta gente que está andando no caminho, aí depois começa a bombear. Não bombeie. Se você vê que você está começando a ficar fraco, eu estou aqui para te ajudar. Amém, irmão? Não enfrente guerra sozinho. Fala para o seu irmão: você não é super-homem. Se for mulher, mas você não é super-mulher. Amém, irmão? Você precisa de alguém e Deus vai colocar alguém para te ajudar. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: meu Deus, eu estou me preparando para viver as tuas promessas. Eu tenho certeza que vai chegar na hora certa, na minha vida, a tua vontade. Diga assim: eu quero é Deus. Diga forte: eu quero é Deus. Mais uma vez: eu quero é Deus. Quem quer Deus, bate o palmo e dá glória, igreja. Irmãos, hoje é o nosso último elo da nossa novena, tapete de fogo. E para fechar com chave de ouro, meu amigo missionário Édipo, amém? E Deus vai usar muito ele para abençoar a tua vida. Quem quer ser abençoado, diga amém. Glória a Deus. Estende as mãos aqui sobre ele. Pai, nessa noite abençoamos o missionário Édipo. Pai, que o Senhor possa usar ele de uma forma tremenda para ser canal de Deus em nossas vidas. Transforma vidas, muda histórias nessa noite. Porque aqui quem fala é o Senhor. Aqui não existe a vontade do homem, aqui é a tua vontade. Aqui não tem dedo do homem, aqui é o teu dedo. Quem comanda tudo aqui é o Senhor. E quem tenta impedir a tua obra cai por terra. Porque aqui, meu Pai, nós colocamos desde sair da nossa casa até o amém, sentir a tua presença e que o Senhor possa comandar tudo. Então, meu Pai, faça a tua vontade. Amém? Vamos receber o missionário com forte salva de palmas para Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Quem recebe essa paz, diga glória a Deus. Quem recebe essa paz, diga aleluia. Um instante, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, por tamanha oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar sendo porta-voz dos céus para abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério, a tua vida.
aqui nessa noite, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que não mediu esforços para estar aqui neste encerramento desta campanha. Creia tão somente que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite, amém? Vira para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus tem uma palavra para a tua vida, amém? Deus abençoe a vida do pastor Jonas, mais uma vez pela confiança, pelo carinho de estar sempre nos recebendo aqui, né? Estendendo as mãos, abrindo as portas deste ministério. Eu me sinto muito honrado por estar aqui neste ministério, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, jovem Igor que me acompanha hoje aqui. Deus abençoe a sua vida, amém? Glórias a Deus, sem perda de tempo. Abra comigo o exemplar da palavra do Senhor. Eu estava com uma palavra preparada para este culto, mas quando eu ouvi o louvor que o pastor Jonas estava ministrando aqui através da mensagem cantada, Deus, Ele me levou para outra dimensão. Deus falou comigo: meu servo, tu hoje vai falar sobre promessa. Hoje nós vamos aprender o significado de uma promessa. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, para a glória de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, para a glória de Deus. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis assentar com a cabeça. Senhor Deus, ó Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus, sabemos que a tua palavra ela é fiel e verdadeira. Sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem o poder, meu Pai, de ir à dimensão da nossa alma, da nossa medula. Ela tem o poder, meu Pai, de discernir, meu Deus, cada pensamento e cada intenção de corações que estão aqui nesta noite. Ó Deus, que diminua eu nesta noite, o Senhor cresça sobre esta tribuna, sobre a minha vida. Fale com a tua igreja de uma maneira específica, ao ponto que nós possamos entender e compreender, Senhor, a tua revelação, que é a tua palavra nesta noite. Eu quero fazer uso da autoridade que há sobre esta palavra para repreender, Senhor, todo e qualquer principado, todo e qualquer potestade que se porventura se levantar para tentar impedir que este povo receba, ó Deus, a tua palavra nesta noite, porque a tua palavra diz: antes que houvesse dia, eu sou, e operando Deus, quem impedirá? Nós sabemos, ó Pai, que operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir, e a tua palavra diz que o Espírito Santo, ele diz aquilo que o Espírito Santo tem reservado para os nossos corações. Fale conosco de uma maneira especial, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podeis aplaudir ao Senhor nessa noite, nessas palmas. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, nós acabamos de fazer aqui menção do texto sagrado, e a Bíblia vai nos dizer a respeito de uma promessa que foi feita para um homem chamado Abraão. Falar de promessa é falar de algo muito prazeroso. Falar de promessa é falar de algo muito gratificante. Falar de promessa é falar de algo muito especial. Se eu perguntar a todos que estão aqui, se já tiveram uma promessa, se já receberam uma promessa da parte do Senhor, eu acredito que todos que aqui estão já receberam
dia uma promessa da parte do Senhor. Se eu perguntar a todos que aqui estão, se já tiveram a oportunidade de receber uma promessa da parte do Senhor, eu acredito que todos que aqui estão, um dia alguém já dirigiu a palavra até você, ou usando o texto, ou usando a revelação, ou usando a profecia, para liberar uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Mas falar de promessa não é algo muito tão simples assim, pastor Jonas. Por quê? Porque existem promessas que na vida de muitos que aqui estão, na minha e na tua vida, já se cumpriram. Existem promessas que na minha e na tua vida ainda irão se cumprir, mas existem promessas que na minha e na tua vida infelizmente não vão se cumprir. Mas como assim, pregador, não vai se cumprir? Porque existe na Bíblia dois tipos de promessa. Existe na Bíblia dois tipos de promessa. Quantos tipos de promessa, igreja? Dois tipos de promessa. O primeiro tipo de promessa que existe na Bíblia Sagrada é a promessa por decreto. E o segundo tipo de promessa é a promessa, aleluia, é aquela promessa que muitas das vezes Deus faz para mim, para você, mas existe uma condição, promessa condicional. O que é promessa por decreto, missionário Érico? Promessa por decreto é aquela promessa que Deus faz para mim e para você, independente qual seja a situação em que eu e que você esteja vivendo, queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, queira o homem ou não, ela vai se cumprir, porque houve um decreto para mim e para a tua vida. A segunda promessa é a promessa condicional, é aquela promessa que Deus faz para mim e para você, mas existe uma condição para que a promessa se cumpra na minha e na tua vida. Eu quero nessa noite falar sobre promessa condicional. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre a promessa por decreto, mas outra hora que eu voltar aqui eu falo sobre a promessa por decreto. Mas eu quero falar sobre promessa condicional. Foi o que Deus colocou no meu coração. O que é promessa condicional? É aquela promessa que Deus faz para mim e para você, mas existe uma condição para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Ela é feita, ela é direcionada, ela é proferida, ela é proclamada para mim e para a tua vida, para mim, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus negócios, para os teus projetos. Mas existe uma condição para o cumprimento da promessa. E nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus chama um homem por nome de Abraão e lhe faz uma promessa. Ele ainda não havia se chamado Abraão, chamava-se Abraão, mas eu vou dizer que é a mesma coisa. Abraão e Abraão é o mesmo significado, é a mesma coisa. Para nós não perder tempo em falar de Abraão e falar de Abraão, que é a mesma coisa, vamos dizer que é Abraão. Então Deus chama Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vejo Deus agora chamando Abraão e lhe fazendo todas essas promessas que eu acabei de falar. Mas antes que essa promessa se concretize na vida de Abraão, houve, aleluia, uma condição para que a promessa começasse a se cumprir. E a condição que eu vejo no texto em que nós lemos, a primeira condição foi: Abraão, sai da tua terra. Primeira condição para que a promessa começasse a se desenhar na vida de Abraão: sai-te da tua terra, Abraão. Porque Deus pediria a Abraão que saísse da sua terra. Porque Deus ordenou que Abraão saísse da tua terra. Porque Deus pediria algo tão terrível, tão tremendo, tão triste, que fosse Abraão sair do meio da tua terra, onde ele nasceu, onde era a tua descendência, onde era o seu convívio, onde conhecia todo mundo, onde tinha os seus prazeres, onde tinha os seus benefícios. Porque Deus pediria que Abraão saísse da sua terra. Primeiro vamos observar que Abraão, ele morava na terra de Ur dos Caldeus. A terra de Ur dos Caldeus era uma terra pequena, era como se fosse uma aldeia, era algo limitado, era algo que Abraão poderia
de fazer como que se a promessa cumprisse na vida de Abraão. Ou seja, a terra em que Abraão morava era pequena demais para o cumprimento da promessa. A terra que Abraão morava era limitada demais para o tamanho da promessa que Deus havia determinado na vida de Abraão. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que Deus te fez uma promessa e essa promessa é muito grande. Talvez você não consegue nem imaginar o tamanho da promessa que Deus fez para mim e para a tua vida, mas talvez você se encontre numa posição limitada, talvez você se encontre numa posição onde a posição que você se encontra é limitada, você não consegue se enxergar, você não consegue ver o que está ao teu redor. E Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, talvez a posição que você se encontra é pequena demais para o tamanho da promessa que Deus virá concretizar. Talvez o lugar que você se encontra, a posição que você se encontra é muito inferior para o tamanho da promessa de Deus. Talvez o tamanho da promessa de Deus, aonde você se encontra, não tem condição de se concretizar porque é pequeno, é inferior. Deus está convidando pessoas aqui nesta noite para viver coisas grandes da parte dele. Deus está convidando pessoas aqui nesta noite para sair do lugar em que limita a provisão, porque a promessa de Deus é grande. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus acabou de testificar o meu coração, que a promessa que Deus estabeleceu na tua vida, ela é tão grande que você nem imagina o tamanho da promessa que Deus tem preparado para a tua vida. Você só vai entender, você só vai compreender quando você começar a viver essas promessas. Mas existem condições para cumprimento de promessas. Primeiro ele tinha que sair da terra. Eu não sei qual é a terra que você se encontra. Eu não sei qual é a posição que você se encontra. Eu não sei qual é o momento que você se encontra na tua trajetória espiritual, material, sentimental, financeira. Eu não sei qual é a posição que você se encontra. Talvez até hoje as coisas não aconteceram ainda na tua vida. Talvez até hoje tem promessas que não aconteceram na tua vida, porque talvez Deus tenha falado para você: sai da posição que você se encontra do acomodismo, sai da posição que você se encontra do medo, sai da posição que você se encontra da dúvida, sai da posição que você se encontra da incredulidade e se coloque na posição da fé, se coloque na posição da certeza, da convicção. A igreja precisa ter condição, a igreja precisa entender que a promessa de Deus precisa crer na promessa. A igreja precisa acreditar nos projetos de Deus para a tua vida. Se você não crê e não acreditar, como é que as promessas vão acontecer na tua vida? Talvez você se encontre prostrado diante do medo, diante da dúvida, diante da insegurança. Talvez você prefere contar os seus projetos para o teu irmão da direita, para o teu irmão da esquerda, do que contar os seus projetos para Deus. Talvez as promessas que Deus estabeleceu para mim e para a tua vida é algo sobrenatural, é algo extraordinário, mas você precisa crer. Tem gente, pastor, que receberam promessas de Deus, mas não acredita, não crê no cumprimento da promessa, está prostrado diante do medo, da insegurança, da dúvida. Você tem que acreditar, você tem que crer no projeto. Você não colocou o teu projeto, você não colocou os teus planos na mão de qualquer um, você apresentou o seu projeto na mão de Deus. Desde o início desta campanha, você passou por esse corredor, falando com Deus, entregando os seus projetos diante de Deus, e creia tão somente que hoje é o termo desta campanha. Deus te promessa para a tua vida nesse lugar. Creia, mas você precisa acreditar. Abraão não acreditou porque não era fácil, pastor. Não era fácil, irmãos. Ele teve que sair da sua terra. Não era fácil ele ter que sair do meio da sua terra, um lugar de conforto, um lugar de segurança. Viver promessa de Deus requer muitas das vezes nós ir para lugares que muitas das vezes desconfortáveis, lugares inseguros, mas lugares que são certos do cumprimento da promessa.
E quando Abraão ouviu a voz de Deus, sai, Abraão. Irmãos, o que eu vou dizer aqui da parte de Deus é algo muito importante. Abraão poderia questionar. É o que nós mais fazemos. Abraão poderia questionar a ordem de Deus. Abraão poderia indagar a ordem de Deus. Abraão poderia dizer: mas Senhor, por quê? Eu nasci aqui, eu vivi aqui há tanto tempo, e o Senhor agora quer me tirar do meu conforto, quer me tirar da minha terra, da minha história, para me levar para um lugar que eu nem sei aonde é. Abraão poderia questionar, mas Abraão não questionou. Um dos segredos do cumprimento da promessa é entender que promessa não se cumpre questionando, promessa não se cumpre indagando, promessa se cumpre crendo e acreditando e ouvindo e obedecendo, como o pastor disse aqui no início, a voz de Deus. Aleluia. Segundo, sai agora da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Primeiro tu sai da tua terra, terra de origem. Agora ele não bastava somente sair da tua terra, sair da cidade, não bastava somente mudar de cidade. A missão agora começou a endurecer ainda mais. A situação começou, o que era difícil começou a ficar mais difícil ainda. Agora ele teria que sair da casa do teu pai, ele teria que sair da casa dos seus irmãos, do meio da sua parentela. Olha o absurdo que Deus pediu para aquele homem. Eu tive estudando, eu perguntei: Senhor, o porquê o Senhor permitiria? Porque o Senhor pediria que Abraão saísse do meio da tua parentela? Porque o Senhor pediria que Abraão saísse da casa do teu pai? Se alguém dissesse para você hoje, pastor Jonas, sai da casa do teu pai, com todos os benefícios que você tem hoje, era algo fácil de se decidir? Pode ser sincero. Não é, irmãos? Se alguém dissesse para você hoje, sai da empresa que você trabalha, que você hoje ganha 3, 4 salários mínimos, um exemplo, era algo fácil de se decidir, irmãos? Não. Mas Abraão, ele entendeu que talvez poderia ser dolorido, mas amanhã valeria a pena. Tem promessa de Deus na minha, na tua vida, que no início nós não entendemos, às vezes é até doloroso, mas amanhã ou depois é que nós vamos entender que valeu a pena. Muitas das vezes abrir mão de certas coisas para alcançar coisas grandes. E a história vai dizer que Deus pediu a Abraão para sair do meio da tua terra, da casa do teu pai. Por quê? Josué 24:2 vai dizer que Terá, o pai de Abraão, era um homem que servia outros deuses, era um homem que adorava outros deuses. A sua fé era voltada a outros deuses, a ídolos. O pai de Abraão era um idólatra, ou seja, talvez na casa de Terá existia uma fé proferida a outros deuses, voltada a outros deuses. Talvez na casa de Terá o nome que era adorado não era o nome do nosso Deus, mas sim o nome de outros deuses. E a promessa que Deus fez na vida de Abraão não poderia se concretizar ele estando convivendo em um lugar em que proferia a fé a outros deuses. Então Deus disse a Abraão: o que eu tenho para concretizar sobre a tua vida, o que eu tenho para realizar na tua vida, meu querido, aonde você se encontra é impossível de se realizar. Então Abraão, eu não aceito que você se relaciona com outros deuses, eu não aceito que você convive em uma casa em que meu nome não é adorado, eu não aceito e não permito que você se encontre envolvido em um lugar onde é abominável diante dos meus olhos. Então foi por isso que Deus pediu para Abraão sair da casa do teu pai, sair do meio da tua parentela, porque a tua casa, a tua família era uma família que proferia uma fé a deuses pagãos, e Deus não aceitava Abraão se relacionar com outros deuses. Eu recebo aqui uma revelação
para alguém lá agora, que me perdoe. Vou falar bem baixinho. Tem pessoas que deixam de acreditar em um Deus que você não vê, mas que você tem a certeza que Ele existe e que Ele pode mudar a sua história, para colocar a sua fé em um Deus que Ele vê, mas um Deus que não pode fazer nada, um Deus que tem olhos e não vê, tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, tem ouvido mas não ouve, um Deus que tem pernas mas não anda. Muitas pessoas que ficam iludidas por proferir uma fé a essas imagens que não vai nos conduzir a lugar nenhum. Deus não aceita. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é que a sua glória seja dividida com outros deuses. Então Deus não aceitava que Abraão se relacionava com esse tipo de Deus. Verdade. Não sei porque Deus está me levando por este caminho. Eu tenho intimidade, experiência com o Espírito de Deus. E todas as vezes em que Deus me leva por um caminho dentro da mensagem, é porque tem alguém que precisa, é profundo na Ásia, ouvir. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que a sua fé tem estado diante de situações que não são prazerosas. Talvez você tenha colocado a sua fé em coisas que não vai resolver o seu problema. Talvez a sua fé está nos bens, está no homem, e talvez não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua situação. Mas a partir do momento em que você colocar a sua fé naquele que é vivo, naquele que é santo e verdadeiro, todos os seus projetos, tudo que você colocar, apresentar diante dele, ele fará acontecer na tua vida. Terceiro, chegou a hora mais difícil da promessa na vida de Abraão. Já não bastava sair da tua terra, já não bastava sair da casa do teu pai e da tua parentela. Agora ele tinha que ir para um lugar que Deus queria revelar para ele, irmãos. Olha a fé e a atitude daquele homem. Não era qualquer lugar que ele poderia ir. O lugar da honra não era ele que escolheu. A terra do cumprimento da promessa, a terra da conquista, a terra da vitória, não era ele que iria escolher. A Bíblia diz: irei para uma terra em que eu te mostrarei. Uma coisa é eu projetar ir para Salvador, a capital da Bahia, uma cidade que tem as praias, tem uma estrutura para você crescer e para você conquistar os seus ideais, porque você conhece. Outra coisa é Deus pegar você e falar: vou te mandar lá para Pedra Azul, minha terra natal, onde você não conhece, uma terra deserta que você não consegue projetar, ter uma condição para você crescer, porque é terra pequena, é terra deserta, é lugar que você não conhece. Há uma diferença em ir para uma terra, para Salvador, do que outra de ir para Pedra Azul. Há uma diferença em ir para uma terra que você conhece, que você sabe que é uma terra próspera, uma terra produtiva, uma terra que produz, uma terra que faz acontecer, do que ir para uma terra seca, uma terra deserta, uma terra que você não sabe como é. Há uma diferença muito grande. Mas quem tem convicção da promessa, irmão, ele não olha se a terra vai produzir, se a terra tem condição para cumprir, se a terra é seca, se a terra é deserta. Quem tem convicção do chamado, da promessa de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele recebe a promessa de Deus e executa a promessa de Deus, porque tem certeza que, porque talvez no início pode até ser doloroso, mas o
Abraão recebe aquilo. Talvez ele ficou um pouco meio surpreso, mas ele não questionou. O seu parente Ló, quando eles se separaram, ele escolheu as campinas verdes. Ele escolheu a terra boa. E qual foi o resultado? Fogo desceu do céu e acabou com Sodoma e Gomorra. Abraão ouviu a voz de Deus e preferiu ir para o lugar em que Deus havia de lhe mostrar. O que Deus tem para a tua vida aqui nesta noite, irmãos, é coisa grande que você ainda não chegou ao teu conhecimento. O que Deus tem para a igreja dele nesta noite, nesta terra, é coisa extraordinária que você ainda não teve conhecimento. Então, quando Deus dizer para a igreja, ele sai da direita e vai para a esquerda, não vai. Quando Deus dizer para a igreja, se levanta e se coloca de pé, levanta. Quando Deus dizer para você, ei, não olhe para trás, não olhe, porque ele sabe o que é melhor para a tua igreja. Deus sabe o que é melhor para você. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que eu estou. Que Deus está dizendo, eu não te quero indo por este caminho, eu te quero na direita, eu não te quero na esquerda, eu te quero na direita, eu não te quero olhando para trás e voltando, eu te quero olhando para a frente e seguindo para o alto. Aleluia, Deus poder. Tem pessoas que infelizmente, irmão, não acontecem, porque é desse jeito. Irmãos, é verídico. A promessa está aqui, pastor Jonas. Olha, 2 minutos de se cumprir, 3 minutos o diabo vem, ele propõe algo. A promessa está 2 minutos, volta 2 minutos para você alcançar. Com 3 minutos, 1 minuto antes, o diabo vem e te oferece algo antes da promessa. E muitas das vezes nós não entendemos, porque talvez falta 2 minutos, mas esses 2 minutos que falta vai gerar dor, vai gerar sacrifício. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas, e o que o diabo vai nos propor não vai gerar dor, não vai ter sacrifício, é algo mais fácil, mais prazeroso. E muitas das vezes nós não entendemos e preferimos muitas das vezes tomar posse daquilo que o diabo muitas das vezes nos ilude, e abrimos mão da certeza da promessa. E sabe o que acontece, pastor? Muitas das vezes somos frustrados, iludidos, decepcionados. E quando reconhecemos, quando nós abrimos os olhos, voltamos lá para o final da fila. Isso aconteceu comigo, não foi só 1, 2 e 3 vezes. Já era para me dar longe, viu, pastor? Já era para me dar fora do Brasil, irmãos. Porque teve promessas que foram feitas comigo com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu já pregava. 7 anos de idade, eu já tenho 32 anos de idade. Eu recebi promessa com 7 anos de idade que Deus me levaria para fora do Brasil, que Deus me usaria de uma forma tão tremenda que eu nunca imaginaria. Promessas que foram feitas com 7 anos de idade, mas teve momentos da minha vida que quando a promessa estava prestes a se cumprir, o diabo veio, porque ele sabe, irmãos, ele sabe do que Deus tem para a tua vida, ele sabe do que você tem buscado, ele sabe do que você tem almejado, ele sabe do que você tem pedido, ele sabe dos projetos que você tem colocado diante de Deus, ele sabe. Então ele veio para tentar frustrar as promessas, e quando eu estava perto de alcançar a promessa, ele me iludiu, eu fui decepcionado, sofri perdas, decepções, fui para o final da fila. Mas eu acredito que Deus, ele é um Deus de oportunidade, e todas as vezes em que o diabo tentou frustrar a promessa de Deus, eu entendi que quem tem promessa de Deus não morre enquanto eu estiver na fila da promessa. Tem promessa de Deus não morre enquanto eu estiver na fila da promessa.
O que a igreja precisa entender é que há um caminho para alcançar a promessa. Muitos se perderam no caminho e não tiveram força de voltar para o caminho. Irmãos, é normal muitas das vezes a igreja, quando eu falo nós, eu sou a igreja, você é a igreja, faz parte muitas das vezes da nossa caminhada ao encontro da promessa, nós deslizarmos, caímos, tropeçarmos, perdemos a fé, a esperança, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-herói. Servir a Deus não é um mar de rosas, servir a Deus não é mil maravilhas, servir a Deus, irmãos, não é do jeito que muitos pensam. Ah, vou aceitar Jesus agora, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Ei, irmãos, servir a Deus é aflição, servir a Deus é passar por dificuldade, servir a Deus é sofrer perseguição, sofrer calúnias, servir a Deus é enfrentar dificuldades, mas ter a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. E quando nós sofremos, nós caímos diante do caminho. E eu conheço muitos que tiveram promessas e morreram sem cumprir a promessa. Mas você acabou de dizer que quem tem promessa de Deus não morre enquanto está no caminho. Já vi muitos que tiveram promessas e desceram a sepultura sem cumprir a promessa. Porque o segredo, irmão, não é cair. Nunca. Porque faz parte. Tem dias, irmãos, que a gente acorda que dá vontade de jogar tudo por lá. Ou eu estou falando alguma mentira? Tem dia que a gente acorda, irmão, você não tem tempo para nada. Tem dia que você vem para a igreja só a misericórdia de Deus. Tem dia que você acorda, é tanta luta, é tanta perseguição, é tanta provação. Você faz um projeto, não dá certo, você faz outro, não dá certo. Você fala, não acredito, Deus me esqueceu, eu não estou entendendo o porquê. Aí você fala, eu vou desistir. Isso é cair às vezes no caminho. Não estou falando de cair saindo da igreja. Estou falando de problemas que surgem na nossa caminhada. O segredo é cair no caminho às vezes e permanecer no caminho. É entender que se hoje não deu certo, amanhã eu me levanto e tento de novo. Se hoje não deu certo, amanhã eu tenho certeza que eu vou levantar com mais convicção e amanhã pode dar certo. Se amanhã não dá certo, depois eu tento de novo. Se depois não dá certo, eu vou continuar tentando. Uma hora vai ter que dar certo. Porque Deus é justo. Deus não desampara o escolhido. Deus não desampara o teu povo. Deus não desampara a tua igreja. Deus não é injusto. Ontem eu preguei sobre a atitude que gera milagre. Uma das histórias mais lindas, uma das curas mais lindas que eu já ouvi, já li, já preguei sobre a história daquele homem. Ele tinha tudo para morrer cego. Ele tinha tudo para morrer cego. Mas uma atitude levou o seu milagre. E você acha que foi fácil? Não foi. Ele teve que persistir. Ele teve que perseverar para parar Jesus. Jesus, irmãos, às vezes Ele nos prova. Às vezes Ele está nos ouvindo, Ele está nos vendo. Mas Ele quer muitas das vezes algo maior que nós. Às vezes Jesus está vendo o seu problema. Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo a tua aflição. Ele sabe que o teu filho precisa ser liberto. Ele sabe que a tua casa precisa ser alcançada pela salvação. Ele sabe que a porta precisa ser aberta. Ele sabe que a empresa precisa estar de pé. Ele sabe de todos os seus projetos e às vezes não tem acontecido. Ele está dizendo: persevere mais, ore mais um pouquinho mais, busque mais a minha presença, aproxime mais de mim, porque eu estou contemplando e na hora certa, no momento certo, a promessa de Deus irá cumprir. Aleluia, meu Deus. E Abraão não indagou, não questionou. Sabe por que muitas das vezes as coisas não acontecem? Porque questionamos demais. Não aguento. Não suporto. Não vai dar certo. Eu não acredito.
não tem condição, aquele coração é de pedra, irmãos. Enquanto a igreja de Jesus Cristo, nós tivermos com esse pessimismo, dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não tem jeito, que o coração é de pedra, que aquele não se converte, que a porta não se abre, que a empresa não vai se abrir, que os projetos não vão acontecer, realmente as coisas não vão acontecer, mas a partir do momento em que a igreja entender que há uma promessa estabelecida na minha e na tua vida, e que independente de qual seja a situação, quem te prometeu a promessa é fiel para cumprir. Oh, glória, aleluia. Para de questionar a promessa de Deus, irmãos. Estou falando com pessoas aqui que têm questionado a promessa de Deus. Aleluia, Deus. Se Deus está falando isso é porque tem pessoas aqui assim, tem indagado, mas por que? Logo eu, é tão difícil, vai doer. Para de questionar. Seja como Abraão. Abraão saiu, e quando ele sai de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que o pai dele saiu junto com ele. Olha que interessante. Mas a Bíblia não diz que Deus pediu para sair da casa do pai. Pediu. Mas a Bíblia diz que o pai dele o acompanhou até uma cidade chamada Padã Aram. E quando ele chega em Padã Aram, o pai de Abraão morre antes da promessa começar a cumprir. O pai de Abraão teve que ficar pelo caminho. O pai de Abraão teve que ser sepultado. Prossegue a mão foi de narras. Tem promessas na minha vida, da igreja, que para cumprir, para se concretizar, alguma coisa vai ter. Eu estou todo arrepiado falando isso. Alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho. Glória a Deus. Infelizmente, irmãos, é o que Deus está dizendo. Existem promessas da minha tua vida que para se cumprir, que para se concretizar, algumas coisas vão que ser enterradas. Porque eu não sei. Você que está ouvindo, você está entendendo o que Deus está dizendo. Talvez o medo vai ter que ser enterrado. Você não acredita, você não confia. Talvez a altura vai ter que ser enterrada. Talvez a incredulidade vai ter que ser enterrada. Talvez a insegurança vai ter que ser enterrado. Então entenda o que Deus está dizendo. O pai de Abraão teve que ser enterrado para depois a promessa cumprir. Aí veio o cumprimento da promessa. Fatiei uma grande nação. Não precisa dizer, irmãos. Se eu for dizer aqui sobre a nação, eu vou ficar aqui a noite toda pregando. Fatiei uma grande nação. Quem conhece a história de Abraão sabe. Se coloca de pé, que eu já estou finalizando. Aleluia. Não foi nada preparado, pastor. E ele sabe disso que eu falei com ele hoje. Eu não sei nem o que eu vou pregar. Eu estava com a mensagem vista para pregar ali, mas no louvor que ele cantou de promessa aqui, Deus mudou tudo. Pessoal, a minha igreja precisa entender o significado da promessa. Ele disse: fatiei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A descendência toda de Abraão foi uma descendência abençoada. Abraão foi um homem próspero e abençoado por Deus. Abraão foi um homem que viveu coisas grandes da parte de Deus, porque ouviu a sua promessa, ouviu a sua voz e entendeu o seu chamado. Nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Levante a mão, Senhor. Olha aí, meu Deus, a tua igreja, aonde existe, meu Deus, um irmão, teu povo, que recebeu, meu Deus, a tua promessa, que um dia a promessa foi feita, Senhor. Meu Deus, eu sei que as lutas se focaram, o medo
deste povo. Abençoe, meu Pai, o teu povo que vai passar agora pelo tapete e coisas grandes irão acontecer, porque nós cremos na tua promessa. E Deus te dá